Amados, louvado seja Deus por nos permitir cultuá-lo, ainda que sob condições adversas. Poder cultuar Deus é uma coisa que deve sempre acontecer conosco, como diz o salmista, que vai bem dizer o Senhor todo o tempo. Por isso eu convido você que comecemos lendo o Salmo 34. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Salmo 34, de 1 a 14, diz assim a palavra de Deus. Salmo de Davi, quando se fingiu de amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós todos os seus santos, pois nada lhe falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, nenhum bem lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, e procura a paz, e empenha-te por alcançá-la. Que Deus aplique em nossos corações o texto lido, Salmo 34, do verso 1 ao verso 14. Amém. Vamos orar a Deus. Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe neste culto que prestamos a Ti. Reconhecemos a Tua grandeza e a Tua generosidade em nos ter abençoado. Ainda, Senhor Deus, que o mundo esteja tão aflito a respeito do seu futuro, nós descansamos no Senhor e por isso bendizemos o Senhor e jamais cerraremos os nossos lábios para proferir o Teu louvor. Ele estará sempre nos nossos lábios, como diz o Salmo. O Senhor tem sido generoso e bondoso conosco. O Senhor tem sido um Pai maravilhoso e por isso nós cultuamos o Teu nome, nós Te adoramos. Tu és o nosso Deus. Recebe o nosso culto e nos abençoa e dirige, Senhor Deus, os nossos passos e abençoa todos os que estão acompanhando de suas casas esse culto que Te prestamos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos entoar por louvor de Deus o hino de número 21 do nosso inário, ao Deus de Abraão. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor. Será
Senhor se jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Bem, queridos, louvado seja o Senhor. Convido os irmãos a que abram a palavra de Deus no livro do Evangelho de João, o Evangelho de João, no capítulo 5. Nós leremos um verso muito forte, muito significativo, aqui no capítulo 5, que se encontra no verso 40, somente um versículo, João 5, 40. Depois você pode ler o capítulo inteiro e se inteirar das verdades maravilhosas colocadas aqui. Então, João capítulo 5, verso 40. É uma frasezinha só de Jesus, depois de um versículo bastante conhecido. Então, no verso 40, diz o Senhor Jesus assim: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Que Deus aplique em nossos corações a leitura do texto. Vamos fazer mais uma oração breve. Senhor, ilumina-nos mente e coração. As tuas verdades são maravilhosas e nós estamos embotados e estamos poluídos nos nossos pensamentos e desejos. Por isso pedimos que o teu Espírito nos ilumine e nos conduza a toda a verdade. Agradecemos pelo texto santo e pedimos que entendamos e recebamos as bênçãos contidas nele. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amado, o texto básico vem logo depois de um texto bastante conhecido no qual Jesus diz, vocês examinam as Escrituras, falando para os judeus, é um discurso que ele faz para os judeus, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, vocês acham que vão ter vida eterna por intermédio dela. Aí Jesus completa, são elas que de mim testificam. Então, quando Jesus foi criticado, porque ele dava testemunho dele mesmo, ele falava... Achavam eles que Jesus falava bem de si, dizendo ter poder para ressuscitar os mortos e tal. Falou, se o seu testemunho sobre você mesmo, ele não tem valor algum. E aí Jesus diz, vocês leem as Escrituras porque acham que tem nela a vida eterna, pois elas testificam a respeito de mim. Então as Escrituras não estão erradas, as Escrituras de Jesus ele respeitava e ele obedecia, mas Jesus faz a colocação que elas testificavam e contavam a vida de Jesus bem antes dele ter nascido. E uma das críticas que fazem a Jesus no capítulo 8 é que ele não tinha ainda 50 anos e dizia que havia visto Abraão. Então, todo o período do Antigo Testamento, as narrativas do Antigo Testamento são entrecortadas com manifestações do próprio Jesus. Então, as escrituras de Moisés, as escrituras dos profetas e até os salmos testificam a respeito de Jesus, e Jesus diz isso, são elas que testificam de mim. Aí nós entramos no verso 40, quando Jesus fala a respeito do desejo dos corações, que é um dos piores obstáculos que temos em nossa vida, no nosso caráter, que diz Jesus assim, contudo, quer dizer, mesmo que as Escrituras testifiquem de mim, contudo vocês não querem vir a mim para terem vida. Quer dizer, o homem determina qual o caminho pelo qual ele quer ser salvo, e ele vai andar conforme a sua vontade. Ele vai criar conceitos, vai criar rótulos, inclusive para pôr em Jesus, no cristianismo, na doutrina, e vai dizer que vai tentar achar versículos da Bíblia que comprovem aquele pensamento e simplesmente não vão a ele para ter vida. Então nós descobrimos com esse texto que sem Jesus, até as próprias Escrituras são incapazes de nos salvar. Não adianta ler as Escrituras e não crer em Jesus, porque é para isso que elas foram escritas, para que os que viveram antes de Jesus tivessem o testemunho dele, e os que viveram depois de Jesus tivessem, pelo testemunho das Escrituras, a nossa conversão à fé. Infelizmente, algumas igrejas resolveram adotar uma outra postura diferente do que a Bíblia nos ensina.
E quando eu me refiro a isso, eu estou falando da maior parte das igrejas do Brasil, que ficam citando expressões sem saber de onde elas vêm, né? E eu poderia nominar uma série de pregadores aqui que eu já ouvi falando mal daquilo que é a verdade das Escrituras, sobre a nossa vontade. E aí nós preferimos dizer que elas são preservadas e que pela vontade do homem, ou mais comumente chamado, um termo o livre-arbítrio, o homem consegue chegar a Deus, porque a vontade do homem é livre. Então, baseado nisso, eu separei o texto aqui para que lêssemos, um texto que é o texto da nossa confissão de fé. E nós vamos fazer a leitura completa. Depois eu falo um pouco do que é a confissão de fé, um documento da Igreja Presbiteriana do Brasil, e que nós entendemos como a palavra de Deus. Então, nesse período, se eu tiver uma outra oportunidade, nós vamos continuar estudando, só que aí lendo os versículos que foram usados pelos elaboradores da Confissão de Fé de Westminster. Então, daqui a pouco eu falo sobre isso. Por agora é só dizer que nós vamos falar sobre o livre-arbítrio, da postura e do olhar que Jesus e a Bíblia têm sobre ele, tá certo? A nossa vontade, o que é a nossa vontade, como está definido nesse documento da Igreja Presbiteriana do Brasil e das igrejas presbiterianas históricas. E que não é adotado, esse pensamento não é o pensamento natural das igrejas. O que diz a confissão de fé sobre o livre-arbítrio? Então, vamos agora passar aqui a leitura. Gostaria de ler para os irmãos, mas antes cabe uma explicação do que é a confissão de fé de Westminster. É interessante notar que a reforma aconteceu na Alemanha, e a Alemanha então se tornou livre, e o culto à Igreja Católica não era monopólio. Surgiu então a Igreja Luterana. Mas é interessante você notar que isso não se deu no mundo todo. Alguns, por imitação, começaram a seguir o luteranismo. Então, o luteranismo se espalha por alguns países da Europa. Porém, outros países seguem a linha de João Calvino. Não havia muita diferença na essência do direcionamento de Calvino, da teologia de Calvino e a teologia de Martinho Lutero. Eles não eram diferentes porque ambos eram baseados nas Escrituras e ambos leram as Escrituras a partir de Agostinho, de Hipona. É importante você ver que Agostinho de Hipona foi um homem bem antes, bem superior às pessoas do seu próprio tempo. Alguém que se converteu quando já era bispo em Hipona. Esse homem se converte e se torna ministro e padre, agora servindo ao Senhor, já depois de que ele era sacerdote. Então, Agostinho de Hipona influenciou todos os posteriores a ele, inclusive Tomás de Aquino, e um dos que ele influenciou foi Martinho Lutero. Martinho Lutero faz a reforma na Alemanha, e João Calvino também, queria lembrar que Martinho Lutero era um frei agostiniano, e aí Martinho Lutero segue ensinando, conforme ele percebe nas Escrituras. A posição dele sobre o livre-arbítrio era igual à de Calvino, praticamente. E você pode perceber isso, se você quiser uma referência para saber que Calvino e Lutero pensavam iguais sobre esse assunto, você pode buscar as correspondências que haviam que foram trocadas por Erasmo de Roterdã, que defendia a ideia do livre-arbítrio, e Martinho Lutero, que defendia a ideia dos eternos decretos de Deus. Então, esses dois homens travam uma verdadeira luta teológica, mas sempre se respeitando, e é interessante depois você notar, a chegar à sua conclusão, com base nas Escrituras, não na sua opinião pessoal, que esse é o grande problema. A gente está sempre voltando àquilo que é a nossa opinião. Nossa opinião ela tem que ser formada, e formada pelos textos da Bíblia, porque senão nós não somos cristãos e não estamos buscando nas Escrituras a palavra de Jesus que nos dá a vida eterna, como ele disse aqui. Não quereis ter vida porque
vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, para chegar a Jesus, esse é o caminho. Então, e aí, foi isso que aconteceu. Depois de Calvino, é interessante notar que vários países adotaram o pensamento calvinista a respeito do mundo, a cosmovisão calvinista, de mundo, de Deus, de tudo. Então, Calvino foi contestado na Holanda, a Holanda toda era reformada, e alguns poucos quiseram fazer uma contestação. O próprio Jacó Armínio fala muito bem de Calvino e demonstra com sua atitude que ele não queria criar um movimento de resistência ao calvinismo dentro da Holanda, mas acabou acontecendo isso. Jacó Armínio, que era um holandês, foi professor, trocou essas ideias, expressou essas ideias para os seus alunos, e um ano depois que ele morre, mais ou menos, eles entram com o documento, logo depois da morte de Jacó Armínio, entrou com o documento os discípulos dele e foram chamados assim de remonstrantes. Esses homens entram com o documento e uma parte do documento acaba afirmando a ideia de um livre-arbítrio, que a mente humana, que é um pensamento que já vem lá de Tomás de Aquino, a mente humana não foi afetada, então o homem, pela sua mente, ele consegue chegar a Deus. O homem não está totalmente depravado, como diz Calvino. Bom, esse pensamento humanista, sem base nas Escrituras, foi estudado e o parlamento holandês pediu que fosse dada uma resposta pelos teólogos holandeses, que assim produziram uma confissão de fé reformada holandesa, e conhecido como o Sínodo de Dort, e dali eles passaram essa ideia da resposta calvinista às objeções de Jacó Armínio, que o próprio Armínio não escreveu ao parlamento, foi depois da sua morte que seus alunos o fizeram. Bom, e aí, dentro disso, surge então dois movimentos. Os evangélicos acharam que tinha opção. Seguem a doutrina dos eternos decretos de Deus, que popularmente Silas Malafaia e outros seguidores do arminianismo deram o nome errado de predestinação e deram também o nome errado de uma vez salvo, salvo para sempre. São coisas, a perseverança dos santos foi deturpada para essa frase tão pobre de significado, a contestação dela. Então, vários ídolos brasileiros, vamos chamar assim, seguiram esse pensamento e fizeram o que era mal perante o Senhor, porque isso não tem base escriturística. Toda discussão se trava no campo da filosofia humana. Os textos bíblicos que ajudam esse pensamento são, na verdade, muito poucos. Então eu queria ler aqui a Confissão de Fé de Westminster. Eu falei que eu ia falar sobre ela. Em 1663, aí já tem mais de 100 anos depois da morte de Calvino, a Inglaterra vai passar por uma reforma, porque a Inglaterra se separou da Igreja Católica, o reino inglês deixou de ser católico, e agora eles querem uma confissão de fé, ou seja, um documento que diga o que eles devem pensar, para não ficar na mão de um rei que não conhece teologia. Eles queriam, o parlamento inglês pede para os teólogos puritanos que fizessem uma confissão de fé, e é disso que nós estamos falando. Eles se reuniram na abadia de Westminster, que você já pode ter ouvido falar, porque foi lá que foi celebrado o culto fúnebre da princesa Diana, e alguns casamentos da realeza inglesa acontecem lá na abadia de Westminster. Então, em Westminster é que se fez, os teólogos reuniram e debateram a respeito de várias definições teológicas e entregaram o documento para o governo inglês, para o parlamento inglês, dizendo: é isso que nós cremos. Algumas coisas precisam ser ditas. O parlamento inglês devolveu a eles, diz: nós queremos saber os versículos nos quais vocês baseiam, e aí então os versículos foram enviados a eles depois. Então, mostrando que há uma base bíblica para cada afirmação da confissão de fé. E é interessante notarmos, nessa questão,
que logo depois se inicia por parte do governo inglês, que sempre disputou com o parlamento quem que governaria. Atualmente quem governa a Inglaterra é o parlamento, porque por causa de alguma forma do pensamento presbiteriano que veio da Escócia. Alguns teólogos escoceses ajudaram os ingleses a fazer a Confissão de Fé de Westminster, a elaborar. E esses bons teólogos elaboraram esse documento e ensinaram também, de alguma forma, a democracia, porque lá, na Escócia, não era a rainha da Escócia que determinava quem seriam os pastores da igreja. Quem determinava isso era o povo, elegendo. Então, a democracia já havia começado na Escócia, dentro das igrejas, e depois ela transbordaria e iria para as esferas públicas. Claro que com algumas interpretações erradas que se fez a respeito da democracia. Mas o que nos importa aqui, já que nós não vamos falar do sistema político de governo, o que é a Confissão de Fé de Westminster, elaborado por esses teólogos nos anos 1600, 100 anos depois da Reforma, o que é que eles estavam elaborando, o que eles pensavam a respeito das coisas. Cada capítulo fala de uma coisa, e o capítulo 9 fala sobre o livre-arbítrio, que trata a respeito da nossa própria vontade. Então eu gostaria de ler para os irmãos, e depois nós vamos comentar. Artigo 1º do livre-arbítrio diz, capítulo 9, artigo 1º, Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural que ela nem é forçada para o bem nem para o mal, nem a isso é determinada por nenhuma necessidade de sua natureza. O que demonstra que, se isso é o documento dos presbiterianos, e ele isso nos demonstra que, em primeiro lugar, a vontade do homem, que Deus colocou no homem, era livre e não era forçada. Isso vai estar melhor explicado no 2º artigo, que o homem estava no estado de inocência antes de pecar contra Deus, mas com liberdade para desobedecê-lo se assim o quisesse. Então, isso não significa que ele ficaria livre das consequências. Então, é importante que a gente observe aqui que Deus dotou, é o que diz, Deus dotou do homem, a vontade do homem, de tal liberdade, Deus deu tal liberdade a essa vontade que ela nem é forçada para o bem nem para o mal, nem a isso é determinada por nenhuma necessidade de sua natureza. Isso explica o que os presbiterianos sempre dizem, que ninguém pode basear-se para viver uma vida de pecado, de aborrecer a Deus, num determinismo genético, por exemplo. Porque se nós admitimos que certas pessoas já nascem com o caráter para fazer aquilo que é errado e com uma determinação genética para seguir um certo caminho, nós estamos entendendo que Deus é que errou, que há uma falha na criação. E isso não acontece. Na verdade, a vontade do homem não pode ser subjugada por nada. Por isso, todas as pessoas que praticam o que é errado são completamente responsáveis por aquilo que praticam. E aí nós temos alguns versículos que eu não vou ler agora, para que a gente faça um outro estudo para ver a base dele. Mas posso citar Tiago 1,14 e Tiago 4,7, só como base. O homem em seu estado de inocência, esse é o artigo 2. O homem em seu estado de inocência tinha a liberdade e o poder de querer, veja que está no passado, tinha, querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e poder. Então, segundo a Confissão de Fé, o nosso documento, o homem no estado de inocência, ele tinha liberdade, teve por algum tempo a liberdade e também teve o poder de querer. Mas se esse tinha, significa que ele não tem isso hoje mais. O livre-arbítrio não existe. Daqui a pouco a gente explica melhor o que são essas palavras, livre-arbítrio. Então, no seu estado de inocência, ele tinha liberdade. O 3 explica melhor, dizendo, o artigo 3º do capítulo 9, que diz respeito do livre-arbítrio, diz: o homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação, de sorte que todo homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou preparar-se para isso.
Então a ideia expressa aqui é que o homem nem pode se preparar para a salvação, ele não tem interesse nisso. Quando ele caiu no estado de pecado, ele perdeu inteiramente o poder da vontade. Então a vontade dele deixa de ser livre porque está contaminada pelo pecado. João 15,5 é um versículo que eu posso citar que você pode procurar. O artigo de número 4 diz isso aqui: quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, então foi dito no anterior que o homem não pode se converter nem preparar o seu coração para uma conversão. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, quer dizer, agora ele é um pecador que foi regenerado, que ele recupera certa capacidade de fazer o bem. Olha só, no estado de graça, ele o liberta de sua natural escravidão ao pecado, então o homem já não sente mais a necessidade de pecar para continuar vivendo, e o habilita a querer a fazer com toda liberdade o que é inteiramente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda existente nele, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Então, mesmo o regenerado permanece ainda a alma manchada. E mesmo sendo ele restaurado nas suas forças, ele não se torna um homem perfeito e nem vai chegar à perfeição. O próprio Paulo disse que ele não havia chegado a essa perfeição, ele prosseguia para o alvo, e que não deixava de ser um alvo na sua vida, porém, porque isso louva a Deus, porém, esse homem que foi pecador e que hoje Deus resgatou da escravidão do pecado, ele ainda assim pode cometer coisas erradas por causa da sua natureza, coisa que Paulo escreve nas suas cartas, se chama de velho homem. O artigo 5º e último diz: é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem somente. Então, o que nós entendemos desse documento, que é o documento oficial da Igreja Presbiteriana? O que ela diz a respeito disso? No estado de glória, somente quando Jesus voltar e com um ato santificar o seu povo, somente nesse estado o homem se torna perfeito e imutavelmente, quer dizer, aí já não vai sofrer mais mudança, e fica livre para o bem e somente o bem. Bom, então o homem livre, verdadeiramente livre, é aquele que pode fazer tudo e fará somente, esse homem, se ele existisse, faria tudo para a glória de Deus, porque ele é livre. O modelo que nós podemos ter é Jesus, que Jesus viveu nessa terra e não fez nada para obter algum prazer imediato e tudo mais, etc. Seu objetivo era dar prazer a Deus com a sua vida. Então Jesus é alguém que é imutavelmente santificado. E aí aqueles que seguem Jesus também receberão essa bênção e aprenderão com Jesus a fazer a vontade do Pai. Todos que seguem Jesus, diferente de Jesus, têm uma natureza pecaminosa. Jesus não tinha. A natureza de Jesus era perfeita. Nossa natureza de Adão nos foi confirmada e com isso nós ainda depois de convertidos podemos fazer coisas erradas. Porém, isso não pode ser um costume. João diz que aquele que tem a Cristo não vive pecando, aquele que é da luz, na primeira carta dele. Então não vive na prática do pecado. A prática do pecado é que é o erro. Se a pessoa vive na prática é porque ainda não tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Bom, então esse é o pensamento. O que é o livre-arbítrio? Arbítrio é uma ideia de, você lembra de árbitro de futebol, é alguém que julga e toma decisões. Então, você faz interpretações e conforme a sua interpretação, você estabelece leis para si mesmo. E isso é o árbitro. Então, o livre-arbítrio é a liberdade de julgamento. Como que uma mente corrompida pode julgar de forma correta? Como que alguém comprado, alguém com interesses nas causas, vai julgar de forma isenta? É muito difícil. O homem é incapaz de fazer tal coisa. Então, o que nós estamos percebendo que está acontecendo no mundo hoje é uma demonstração disso. Que devido ao egoísmo humano, nós chegamos a esse estado de miséria. Não vou ter tempo para descrever o que eu penso sobre isso, mas é só você buscar na história dessa pandemia, você vai ver que existe
a mão humana provocando esse mal. Então, o que nós precisamos ter em mente? Como disse a nossa confissão de fé, o livre-arbítrio ele não existe, ele foi perdido no Éden. Eu gosto de usar o exemplo, e vou repetir mais uma vez para mostrar que não existe. Um professor de educação física, que era vizinho meu, recebeu na sua casa um homem que ele ficou com pena, estava na fila para votação. Ele chamou esse homem almoçou com ele, porque ia ter que voltar para a fazenda a pé. Eu morava no interior do Mato Grosso, e aí esse homem recebeu do professor esse almoço. E o professor, que tinha um envolvimento político, como todo professor, tinha uma postura, perguntou: em quem que o senhor votou? Era o segundo turno. E o homem disse que votou em um tal de Paulo. E o professor pensou: mas espera aí, não tem nenhum candidato Paulo. Sobrou só Lula e Collor. Ele perguntou: o senhor não está enganado, não? O senhor não votou, não foi no Collor? Falei: isso, votei nesse. E aí, quando ele disse que votou, o professor veio e me contou, me deu essa ideia de como explicar o livre-arbítrio. Quando a minha mente não tem condição de alcançar as coisas todas sobre uma determinada matéria, eu não tenho condição. Aquele homem não sabia nem o nome do candidato em que ele votou. Logo, o arbítrio está comprometido pela consciência. Quando o homem é pecador, ele é incapaz de escolher o que é correto. Se o fizer, o fará por algum interesse pessoal, porque o desejo dele é um desejo quase que animal de satisfazer sua própria vida. Então Jesus vem aqui e diz assim: vocês não querem vir a mim porque não para terem vida. Quer dizer, com Jesus a gente tem vida, só que Jesus representa renúncias a várias coisas que o homem gosta. Então é preferível rotular Jesus e dizer que ele não é nada, para que a partir daí a minha consciência não me acuse de não ter seguido o enviado de Deus que veio para me salvar e me dar vida. Então assim o homem continua perseverando e seguindo sem ter vida eterna. Por quê? Porque nós não abraçamos o ensino de Jesus como verdadeiro. Aqueles que abraçam têm vida. Os que não abraçam não têm vida e mais, vão ficar sempre com alguma desculpa para não fazer o que é a vontade de Deus. Então, fica aqui a palavra para os irmãos a respeito do livre-arbítrio que, na verdade, foi perdido no Éden. O homem contaminado pelo pecado e pelos seus próprios desejos, ele não tem condição. Uma das coisas que Tiago diz é que nós somos tentados por nossa própria cobiça. Quando nós queremos uma coisa que Deus não nos permite que tenhamos, e aí nós cobiçamos essa coisa, seja o bem do próximo, seja o que for do próximo, isso aí é injusto, mas a nossa mente não está preocupada com justiça, está preocupada em se autossatisfazer. É essa autossatisfação que é o dano, que contamina, e aí a gente não vai para Jesus para ter vida. A gente prefere classificar Jesus, e Jesus diz: se vierem a mim terão vida e entenderão as Escrituras. É isso que é a recompensa daquele que não segue seus próprios pensamentos, mas lê a Bíblia para, a partir das Escrituras, conhecer Jesus e andar com Ele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, eu vou impetrar a bênção sobre os irmãos. Pai, muito obrigado porque Tua palavra nos esclarece e o Senhor abençoe esses teólogos da igreja para que tivéssemos hoje um documento que expresse o que a Tua Escritura ensina e o que nós cremos a partir dela. Perdão pelas nossas faltas, perdoa, Senhor Deus, os que desobedecem, os que são rebeldes contra Ti, converta os seus corações, é o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações, a direção e a comunhão do amado Espírito Santo estejam com todos os irmãos agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Às 19 horas teremos o nosso culto de adoração a Deus. Que Deus abençoe a todos e continue acompanhando a gente nesse canal.